bom que você está chegando aí, né, para acompanhar o nosso podcast aí. Estamos aí entrando no ar com o nosso 8º episódio do podcast Falando de. Um podcast que tem aí a ideia, a proposta de estar conversando sobre temas diversos, trazendo questões, pessoas e temas diversos para estar trocando ideia, para trazer informação para você que nos acompanha aqui na TV Fatos. O podcast, né, Falando de toda quarta-feira às 20 horas está aí com você para trazer um tema sempre atual, um tema sempre que a gente sabe que é de interesse da população, um tema que traz curiosidade, um tema que pode nos trazer informações sobre o mundo de hoje. E a gente já pede para você que já vai chegando aí no nosso podcast Falando de, que você já curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e já acione o sininho. E hoje nós vamos ter aqui a alegria de estar conversando com o Niceu Kenfield, que é presidente da Cressol Grandes Lagos. E nós vamos estar conversando sobre cooperativismo, sobre os 30 anos de Cressol, essa cooperativa de crédito aí, que em 3 décadas, né, não só marcou o seu lugar no mundo aí financeiro, no mundo do cooperativismo, mas fez a diferença na vida de muitas pessoas. E eu, inclusive, vou pedir permissão para o presidente aí, para o Niceu Kenfield, porque como a gente tem uma convivência, uma caminhada, e nessa convivência e nessa caminhada, né, o Zeca é aqui do município de Pinhão, a gente então tem o hábito de chamá-lo de Zeca, então a gente vai pedir permissão para o presidente para manter assim, porque senão a gente arrisca se atrapalhar, Zeca. Seja bem-vindo, Zeca, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero cumprimentar a todos e a todos os internautas que estão nos assistindo, né? É uma alegria muito grande, um prazer muito grande por estar aqui mais uma vez falando um pouco da nossa história, da nossa trajetória, principalmente da nossa Cressol. Não tem problema, né? Pode me chamar de Zeca. Eu estive agora esses dias numa viagem e aí o pessoal me perguntando, tá, mas seu nome não é esse que veio. Não, eu sou conhecido como Zeca mesmo, então eu mesmo me chamo de Zeca, né? Então não tem problema. E até porque, né, eu sempre falo, a gente tem que ser o que a gente é, né? E eu nunca me incomodei muito por me chamar do meu nome certo, enfim, eu acho que para os nossos munícipes aqui de Pinhão, para o nosso povo da nossa Cressol, eu me apresento sempre como Zeca e está tudo certo, né? Zeca, acho que a gente podia começar conversando bem disso, né? Você não é pinhoense, veio para o Pinhão, mas vem com uma história de agricultor, né? De produtor rural, de agricultura familiar. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quem é esse Zeca que é agricultor, que vem dessa origem aí da agricultura familiar? Nara, eu sei que a TV Fatos, né? Vocês têm uma audiência muito grande no interior do município. E eu vou puxar um assunto que talvez assim ele seja até mais antes até da minha geração, né? Eu tenho falado constantemente com meus times, vamos dizer assim, com nossos colaboradores das agências, e eu falo sempre que eu aculturo eles, né? Eu aculturo eles para a cultura Cressol, para o início da Cressol, enfim. E eu resgato sempre como é que nós se perdimos no Pinhão, como é que nós viemos parar no Pinhão. Há muitos anos atrás, e aí se nós pegar a história dos europeus, né? Você sabe que a Europa, os países da Europa, quase todos de território são muito pequenos, né? Sim. São menores que o Paraná, aqui, que o nosso estado. E lá, muitos anos atrás, quando nossos bisa vieram da Europa, né? Tanto, no meu caso, os alemães, mas, enfim, os italianos, os poloneses, os ucranianos, enfim, que povoaram aí o nosso Paraná velho, eles vêm porque tinha desde lá que tinha que ter um pedaço de terra, né? Sim. Então as famílias
as famílias foram crescendo e de repente não deu mais para ficar o povo lá na Europa, né? E eles migraram para o Brasil. No nosso caso, os nossos nossos tataravô vieram da Alemanha. Vieram da Alemanha para o Rio Grande do Sul. Então eles vieram para o Rio Grande do Sul e compraram terra lá. E criaram seus filhos lá. Quando seus filhos cresceram, a terra do Rio Grande do Sul estava muito cara. Não dava mais para comprar, né, terra para deixar para os filhos. O que no caso do meu avô fez? Que recebeu uma herança lá no Rio Grande do Sul. Vendeu e veio para o Paraná. Veio para o Paraná. Né, vieram aqui no noroeste do estado, mais norte aqui, compraram um pedaço de terra e aí também distribuiu para o pai. Né, um pedaço de terra para cada um, tanto da parte da finada mãe como da finada pai, vieram junto do Rio Grande. E eles deram um pedaço de terra, então, para os filhos deles, né, que era para o meu pai. No passar dos anos, nós era família numerosa, 7, 8 filhos, quase todas as famílias, né? O povo não era econômico fazer filho naquela época. Não tinha, como diz assim, não tinha luz elétrica, né? Então, aí que nós fomos crescendo e já os primeiros irmãos meus já casaram, já formaram família. E aí, tinha 6 alqueires de terra lá. Como é que nós ia sobreviver em 8 irmãos em 6 alqueires de terra? Aí já os irmãos mais velhos já estavam trabalhando empregado, né? Era um peão de fazenda, né? E o pai dizia, né? Não, eu preciso mudar para um lugar onde é que eu consigo deixar um pedaço de terra para vocês, porque da própria força do trabalho dele ele não conseguiu comprar terra, né? Sim. Não tinha jeito, não, era impossível, né? E aí tinha um detalhe, né? Naquela época, e isso que eu falo sempre assim, sinônimo das pessoas não passar fome era ter um pedaço de terra. Isso era sinônimo de não passar fome. Até porque a primeira cultura que a gente plantava, seu Naur, era para subsistência. Era batatinha, era batata doce, era mandioca, era feijão, era o arroz, né, era o minduim, era a cana de açúcar fazer o melado, era, enfim, ter uma vaquinha de leite para tirar o leite, enfim. E isso trazia o sinônimo que quem tinha pedaço de terra não passava fome. E eu acho que isso os antigos tinham muito presente, né? Nós não podemos deixar os filhos passar fome, né? E aí o pai, então, saiu à procura de terra. E, na época, né, a empresa Zatar, né, já estava terminando o ciclo da madeira e eles botaram propaganda na TV Tarobá, aqui de Cascavel, né, e lá, por sinal, pegava muito bem a TV Tarobá, e a gente soube, então, que tinha terra para vender no Pinhão, através do anúncio da empresa Zatar, né? Então, essa é um pouco a nossa história que a gente vem para cá. E aí o pai, então, conseguiu comprar dos 6 alqueires que ele vendeu lá, ele comprou 24 alqueires aqui, onde nós, 8 filhos, né, estamos morando em cima. Né? Os 6 irmãos, um homem, estão na terra. Já tem uma irmã que é falecida, mas os 6 irmãos, nós moramos todos nós lá no Faxinal dos Carvalho e criamos nossos filhos. Diferente um pouco, né, agora, você pode dizer assim, viu, mas e vocês conseguiram comprar mais terra? Não, nós não conseguimos comprar, né? Porque trabalhando braçal, né, porque o nosso terreno não é mecanizado e é pouca terra, nós não conseguimos comprar mais. Só que me parece que esse ciclo de deixar um pedaço de terra, que a pessoa que tem um pedaço de terra não passa fome, ele parece que ele termina. Porque o que foi a nossa preocupação junto com os irmãos hoje? É dar estudo para os filhos, né? Poxa, né? Quando a minha filha se formou, eu chorei o tempo inteiro, porque para mim passava um filme na cabeça, dizia, eu pude dar uma faculdade para minha filha, né? Hoje minha filha tem faculdade, tem mestrado e tem doutorado, né? E meu menino já fez faculdade, né? E está fazendo mais alguns aperfeiçoamentos para trabalhar. Então, na nossa lógica agora, se a gente conseguir, a gente imagina, né? Se a gente conseguir dar estudo para os filhos, eles não passam fome, né? Então, não é mais o sinônimo de deixar um pedaço de terra, mas sim dar uma condições que eles possam buscar um serviço, um emprego que dê uma tranquilidade, uma estabilidade aí na vida deles para frente, né? Então, essa é um pouco a história. Eu resumi, mas nitidamente é isso que ocorreu, né? Então, nós viemos para cá, fomos muito bem acolhidos aqui no Peão, né? Nossa, eu fico muito, muito feliz, assim, porque a gente era imigrante, né? As pessoas sabiam que a gente não era nascido aqui. Mas hoje, Nara, já faz mais de 40 anos, né?
41 anos vai fazer esse ano que nós estamos aqui no Pinhão. E já minha esposa já é daqui, já casei com ela que nasceu aqui. Meus filhos já foram batizados aqui, como diz assim, agora eu já inteirei o umbigo dos meus filhos aqui, agora eu sou pinhauense, né? Agora eu sou pinhauense mesmo, de coração, né? E tanto é que a gente raramente vai para a nossa cidade natal passear, que ainda tem os tios por lá, mas quando a gente vai, a gente não vê a hora de voltar na nossa terrinha aqui, que é muito abençoado e querido o nosso Pinhão, né? E nessa mudança, eu acho que não só de geração, mas de tempos e de organização, o que a gente percebe é que as pessoas também começaram a ver que aquela terra ela era pequena, mas se bem trabalhada, ela poderia produzir bem e dar uma condição de vida, além do sustento, né? Uma boa condição de vida. Eu acho que isso também vocês começaram a perceber, e eu acho que aí entra um trabalho também de união de todos esses produtores, porque você foi, junto com uma equipe de pessoas, desenvolvendo alguns trabalhos e participando de algumas coisas que começou a unir e trabalhar em cima da questão do cooperativismo, da união, né? Então, Nara, aí legal, eu gosto de fazer esse podcast que dá a oportunidade para a gente conversar um pouco e falar um pouco da nossa história. Como é que nós entramos? Quando nós viemos para cá, era difícil. Sim. Nós plantava milho e feijão, plantamos soja para cortar na foicinha, né? Plantamos trigo para cortar na foicinha, né? Nós fazia isso porque a gente era acostumado a fazer isso, né? Sim. Nunca tinha cacuete de fazer feira, de produzir hortaliças, em para vender. Quando nos anos 87, 88, por ali, já tinha sido fundada a Fundação Rureco, que é uma ONG que fica em Guarapuava, e ela, por sua vez, junto com Bravos Guerreiro, tinha fundado a AFATRUP aqui no Pinhão, que era uma associação que estava vinculada a essa ONG lá em Guarapuava, né? Uhum. E eu, obviamente, a gente estava procurando meios de ganhar a vida sem precisar trabalhar fora por dia, por empregado, enfim. Mas milho e soja, a partir que a mecanização, que as tecnologias chegaram para a mecanização, não era mais possível um pequeno colono plantar milho para colher 50 a 100 sacos de milho por alqueire. Porque começou as tecnologias, as pessoas produziam 300, 400 sacos de milho por alqueire, né? A partir de lá, então. E aí o feijão também começa a desvalorizar, começa a não ter grandes preços para você plantar feijão para colher no muque, né? E a gente precisava arrumar alternativa de sobrevivência. Essa associação, que era a FATRUP, me convidou um dia para mim fazer um curso de apicultura. Não sei, alguém foi lá em casa, não sei se foi o Marco Chalegre, enfim, mas alguém foi lá em casa e falou, vai ter um curso de apicultura lá, você não quer participar? E eu fui fazer o curso de apicultura. E nisso eu conheci a FATRUP, conheci a Rureco e tal. Aí participamos de um curso de olericultura, especificamente de produção de cebola. Meus irmãos participaram também. Fizemos lá na Dona Maria Isabel, um canteirinho de cebola lá. Fizemos para mostrar como fazia um canteiro de cebola, né? E a partir dali, então, a gente começou a produzir olerícolas para vender. E eu comecei também, como eu tinha feito o curso de apicultura, comecei a lidar com abelha. E aí comecei a lidar e fui convidado para mais uns cursos em Guarapuava, depois fui num simpósio lá em Prudentópolis, que tinha e tal. E eu acabei virando coordenador de apicultura do programa da AFATRUP. A AFATRUP tinha, entre os programas, a AFATRUP tinha o programa de horticultura, fruticultura, leite, semente, erva mate e apicultura. E eu fui um dos coordenadores municipal de apicultura. Eu fomentei a ideia de produzir mel aqui no nosso município do Pinhão. Aí eu era bem falante e tal, e o pessoal da FATRUP, junto com a Rureco, né? Eu acho que esse alemão aqui pode nos ajudar aqui. E eu acabei, então, virando coordenador de apicultura, né? Coordenador de apicultura da FATRUP aqui. E, enfim, essa é a minha trajetória que eu começo a militar dentro do associativismo, né? Dentro do associativismo, né? Entre essas... E aí, Nara, assim, o que a gente uma coisa vai puxando a outra, a gente vai se percebendo. Esses programas que a Rureco desenvolvia com parceria
com parceria da AFATRUP aqui, a gente vai sentindo alguns gargalos. Entre eles, e aí nós não podemos deixar de falar, que era horroroso aqui no Pinhão, melhorou um pouco, mas ainda não se resolveu, que era o problema da terra, né? Sim. A gente tinha muito conflito de terra, muitos problemas de terra, e a AFATRUP, então, se voltou, parte dela voltado para essa questão fundiária aqui do Pinhão, né? E a outra questão que a gente percebeu era o crédito, e uma terceira questão era a assistência técnica, que a gente percebia que a gente precisava trabalhar esses 3 eixos. A regularização fundiária, que criou o movimento de poceiro. Sim. A questão da assistência técnica, que algumas parcerias a gente fez com a própria Fundação Rureco, aí a gente tinha uma época aí que a gente passou alguns técnicos até vou lembrar o nome deles, né? O Edson Benites, o Sandro, que está na Casa Familiar hoje ainda, o Lírio Bavaresco, o Marcos Kempf, sim, que passaram e que fizeram a TER em parceria com a Rureco aqui no Pinhão, né? Então, a gente sentiu que precisava, o próprio Josias, né, que veio, que além de assessorar aqui, nos ajudava nessa questão da assistência técnica, né? E aí a gente, então, esse mesmo grupo, essa mesma instituição, a FATRUP, percebeu que a gente tinha um gargalo chamado crédito, que era muito forte. Mas a Rureco, em parceria com a FATRUP, eles conseguiram, através da comunidade católica e evangélicos da Europa, conseguiram alguns recursos que eram investidos nos países menos desenvolvidos. E, por incrível que pareça, a nossa região era bem pouco desenvolvida, né? Se caracterizava, e a gente conseguiu, através da Rureco, através da FATRUP, projetos para trabalhar tanto a assistência técnica como a questão do crédito. E aí a gente tinha uma linha que chamava crédito rotativo. Era crédito rotativo, se chamava, né? Que ele tinha o objetivo de financiar uma vaca para você pagava, o Naur tomava emprestado, e assim a gente fazia o ciclo, né? Uhum. E aquela experiência serviu de base para nós criar a Cressol, né? Junto com isso, nós não podemos deixar de relatar que nos anos 80, que eu era menino, mas talvez as pessoas um pouco mais de idade vão lembrar, pegar dinheiro em banco era sinônimo de empobrecimento. Verdade. Poucas pessoas se deram bem, mas muitas pessoas se deram mal em tomar dinheiro emprestado, porque a taxa de juro não era subsidiada, né? Hoje criticam, se faz um monte de crítica, mas não temos crédito. Temos crédito, sim, temos crédito com juros subsidiado. Na época dos anos 80, Sonor, você pegava um crédito no início da safra, numa taxa de juro, por exemplo, numa Selic de 10, quando você ia pagar, estava 25. Né? E aí, se o agricultor ficasse inadimplente, tinha juro de mora, tinha multa, tinha mais não sei o quê, e aí acabava não conseguindo honrar os compromissos. O que acontecia? Perdendo a terra. Vendia a terra ou perdia a terra para o banco. Né? Para quem conseguisse vender, vendia para quem tinha se dado bem. Né? E aí foi uma era grosseira, assim, de grandes evasão né? Se nós olhar aqui, se a gente olhar a história dos municípios, né? Dos municípios que o tanto que cresceram com vilas, enfim, monstruosa, porque os colonos saíam do campo e vinham morar na cidade, né? Então era o famoso êxodo rural que ocorreu naquela época, né? E aí, nesse quesito, nos anos 90, a CPT, a Pastoral da Terra, né, ligado à Igreja Católica, a Comissão Pastoral da Terra, que era a CPT, as próprias ONGs, as próprias associações, ou os sindicatos, o movimento sindical, começa um movimento que eu me lembro, inclusive, o nome do movimento que tinha, que era Grito da Terra Brasil, para discutir com o governo estaduais e o governo federal uma linha de crédito que tivesse juros subsidiados. Né, que não veio de graça, não veio, né, foi muita luta, muita discussão, muita ida para Brasília, muita reivindicação,
mas a gente conseguiu fazer ainda lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então ele se sensibilizou e criou, né, os primeiros Pronaf, né? Os primeiros Pronaf que né, em 94 se chamava Provap, né? Mas ele não foi muito bem aceito, ele não tinha ele não estava muito claro quem podia pegar. E daí, a partir de 95, sai o Pronaf. E aí nós tivemos um outro gargalo, porque quem podia operacionalizar o Pronaf? O crédito do governo. O Banestado, que para quem lembra, para quem é mais novo não vai lembrar, mas o nosso Banestado aqui, ele hoje... O Itaú hoje era o nosso Banestado lá atrás, que era um banco do Estado do Paraná. E o Banco do Brasil. Ambos falaram para os seus governos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banestado, que eles iam operacionalizar esse tal do Pronaf, o crédito para os pequenos agricultores. Mas eles iam fazer para quem já estava dentro do banco, ou seja, eles iam atender os seus clientes. Eles não iam pegar novos, não iam pegar naquele momento. Sim. Opa, aí apareceu uma oportunidade. Nós já vinha com essa discussão, já vinha com essa vontade de constituir uma cooperativa. Aí a FATRUP, a Rureco, a Acessoar lá no Sudoeste e tal, aceleraram o passo e a gente constituiu, então, a primeira Cressol, né, no ano de 95, que foi a Cressol 2izinho. Depois, já na sequência, já foi aprovado pelo Banco Central a Cressol Marmeleiro. Em seguida, a Cressol Laranjeiras do Sul. E, em quarto, a Cressol Pinhão foi aprovada, então, pelo Banco Central para entrar em funcionamento, que a gente bota em funcionamento todas elas em 96, né? 1996. Isso. Enquanto o Zeca toma um golinho d'água aí, vou lembrar vocês, né? Primeiro, para que você está aí. Você está curtindo essa reportagem, né? Esse bate-papo nosso aqui no podcast. Aproveita esse momento, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Gesto simples para você, que para nós faz toda a diferença. E lembrando para você que se você está aí sonhando, desejando fazer, né, uma modificação na sua casa, uma modificação na sua empresa, está pensando em imóveis planejados, a marcenaria Trato Feito no município de Pinhão está pronta, com excelentes profissionais, com projetistas que vão, né, conversar com você, pegar a ideia do teu sonho e fazer um projeto de acordo com aquilo que você está sonhando, seja na sua empresa, seja na sua casa. E caso você, né, não queira os móveis projetados, mas os móveis, né, comuns, que não são de projetos, você esteja afim, a marcenaria Trato Feito está junto com a loja Magazine. E você vai conseguir, então, tanto equipar com móveis, como com móveis planejados. Para isso, basta você entrar em contato e conversar com o Marcos, que está à frente, né, o Marcos Reck, da marcenaria, da loja Magazine, e realizar o seu sonho de modificação, transformação do seu espaço, seja residencial ou seja da empresa. Pois é, Zeca, daí vocês começaram aí uma cooperativa, mas isso não é fácil, não é? Hoje, por exemplo, você fala em Cressol, todo mundo sabe quem que é, né? Está posto, né? Tem um trabalho aí de 30 anos. Mas há 30 anos atrás, você chegar e dizer assim, vizinho, vamos me dar o teu dinheirinho, vamos pôr o teu dinheirinho aqui. Não deve ter sido muito fácil, né? Então, Nara, quando a gente decide criar a cooperativa, né? Me lembro aí que a gente criou uma comissão organizada pela FATRUP, na pessoa principalmente do Josias, né? Como diz assim, foi o mentor e o fomentador aí, junto aí do Sistema Cressol. Aí logo pegou o Denilson de Oliveira, que também nos ajudou, depois veio ser o primeiro gerente que nós tinha, né? Enfim, a gente começou um processo aí de aprendizado o que era essa cooperativa, que até para nós, né, eu tinha insegurança, né? Pô, o que é isso? Né? O que vai fazer? Né? E a gente teve que fazer alguns passos, né? Então, a gente logo, como a gente estava em 4, 5 instituições iniciais que foram fomentadas a construir 5 municípios, a gente começou a fazer já reunião entre esse grupo, né?
para tentar entender um pouco melhor e ter aula de cooperativismo, né? Que eu não sabia, confesso assim para vocês, verdade. Conhecia um pouco do associativismo que a gente vivia aqui, mas cooperativismo, principalmente de crédito, né? Como que ia funcionar, a gente não tinha tanta certeza assim. Mas aí a gente começou a estudar e tal, e começamos também a fomentar junto aos agricultores, né? Para nós constituir a nossa Cressol, né? Então a gente fez várias no ano anterior, né? Eu sempre falo assim, aqui no Pião nós temos acho que 54, 56 capelas, né? No interior, vinculada aí à Igreja Católica, né? Isso. E a gente mais ou menos seguiu a essas capelas nas comunidades para fazer as reuniões, né? E a gente foi, então, para o interior falar sobre Cressol. Falar o que era que nós estávamos querendo constituir. Né? Então, a gente fomentou muito isso, trabalhou... Isso acho que foi importante, né? Porque a gente conseguiu fazer essa divulgação, que na época não tinha, nós não fazíamos podcast, as pessoas não tinham internet no interior, né? Então, nós tínhamos que ir lá falar, era nós que tínhamos que ir lá falar, né? E aí acho que foi legal que isso já foi dando divulgação e tal, e a gente já foi criando uma perspectiva, né? Embora que a gente não pôde associar todo mundo, criamos uma comissão inicial de 2 pessoas por comunidade, que deu umas 100 e poucas pessoas. Depois a gente filtrou aí para um grupo de 24 sócios fundadores, né? Que foram os primeiros sócios fundadores, que não podia ser muita gente, porque precisa pegar assinatura. Era um calamaço de papelada que tinha que pegar de todos eles e tal. Então, o Banco Central permitia que, no mínimo, tinha que ter 20 sócios fundadores. Né? Então, a gente pegou 24, para se desse algum na trave, a gente não perdesse o time, você só tirava aquele e dava continuidade. Né? Então, foi o que ocorreu. Aí a gente fez a fundação, fez o processo aí de tudo aí, mandou para o Banco Central, foi aprovado. Aí, a gente, em 96, a gente começa a arrumar o lugar onde que ia funcionar, né? Início de 96, quando veio aí a decisão do Banco Central dizendo, vocês estão aptos a abrir, né? Aí a gente fez, né? A primeira sala nossa foi anexo aí o predinho da Fatrup mesmo, né? Do lado de cá. Nós não tinha nem terminado a parte de cima, a gente fez um acabamento lá para poder botar para funcionar aí a nossa Cressol. E aí, Nara, isso que eu falo sempre assim, veja o tamanho que era a confiança dos cooperados em nós, né? Porque nós estamos com um processo de expansão lá para o Noroeste Paulista, e eu falo hoje, né? Eu tinha um cooperado agora esse tempo, que ele deu um depoimento, dizendo que, poxa vida, o filho dele trabalhava num banco. Não é um banco muito... É um banco digital, um banco assim que não tem muita expressão a nível nacional. E aí ele falou assim, eu tenho um dinheiro aí e o pessoal está me pedindo para se associar nessa Cressol. Filho, dê uma olhada para mim como é que é essa Cressol, né? E ele rapidamente ele falou, viu, pai, o rate dessa Cressol é melhor do que o meu banco, que o banco que eu trabalho. Falou assim, que o rate, rate é uma medida que faz aí com todas as instituições bancárias, né? Que faz serviço bancário, e o rate da Cressol era melhor do que o banco que ele trabalhava, né? Então veja como é fácil hoje eu saber se eu procuro no Google lá Cressol, já vai me dar um monte de informação. Mas na época não. Na época nós ia no interior, né? E aquilo que nós falávamos, ele acabava virando uma verdade mesmo, né? O pessoal acreditava em nós, então era confiança em nós. Raramente um ou outro se manifestava e falava assim, isso que você está falando eu ouvi mesmo na Voz do Brasil ontem, né? Ou se não ficava ligado no radinho de noite para ouvir se ia dar na Voz do Brasil aquele assunto que a gente tinha tratado, sobre instituição financeira, sobre lançamento do Plano Safra, sobre essas questões que acontecem hoje, que constantemente está aí na mídia, está nas redes sociais aí que a gente tem acesso facilmente, né? E as pessoas, então, era muita confiabilidade, as pessoas confiavam. E nós tínhamos que passar essa confiança, né? A gente tinha que passar essa confiança. Então, é uma coisa que eu falo até hoje, gente. Confiança é uma coisa que não se perde. Nós estamos aqui, é legal, nós estamos chegando lá, mas se eu falo algo que não tem consistência, eu perco credibilidade, porque as pessoas elas têm acesso a pesquisar e dizer, puxa, isso que ele está falando não é verdade, né? Então, a gente precisa sempre falar a verdade, sempre ser transparente, sempre ser ético, porque isso faz com que as pessoas passem a acreditar mais em ti, né? Não adianta, como diz assim, você pode
Você pode levar vantagem uma vez, mas depois você não leva, né? Então, como a gente queria constituir uma cooperativa que fizesse os 30 anos que estamos fazendo agora, né? E que faça mais 30 anos para frente, a gente tem que sempre ter muita credibilidade. Era uma época difícil, mas era uma época que nós se colocamos aqui no Pinhão, para quem está nos assistindo, pode pesquisar, né? Que nos anos de 94, 95, nós tínhamos 3 instituições financeiras aqui no Pinhão, que Exato. era o Banco do Brasil, o Banestado e o Bamerindos. Eram essas 3 instituições financeiras. O Bamerindos privado, que era um banco privado, Isso. e os outros 2 bancos públicos, né? Então, quando nós se colocamos como uma instituição financeira, nós éramos a terceira força, porque o Bamerindos fechou, né? Exatamente. O Bamerindos fechou em 94, 95, e nós constituímos a Cressol. Então, nós era a terceira força de instituição financeira aqui no município do Pinhão. Então, só tinha nós de fora aí já do sistema bancário tradicional para atender o nosso cooperado. Então, isso foi uma vantagem, vamos dizer assim. Foi uma vantagem porque os bancos estavam fechando as portas, obviamente, embora que era banco público, mas eles tinham que dar resultado e muitas vezes eles acabavam não querendo pegar clientes apenas para passar o crédito agrícola, que era o nosso caso, que nós pegava o nosso cooperado só para passar o crédito agrícola naquele momento, né? Até porque nós não tinha muito o que ofertar. Nós tinha talão de cheque e crédito pessoal e um crédito agrícola de recurso próprio e os repasses que a gente tinha parceria com o Banco do Brasil na época que nós passava, né? Lembrando você também que está nos acompanhando aí, que você pode aí estar assistindo os outros episódios do podcast Falando de, né? Estão todos aí no nosso canal do YouTube. A gente teve aí a possibilidade de ter conversado com bastante gente, temas diversos, desde a questão do tradicionalismo, o desenvolvimento sustentável. O nosso último podcast que entrou no ar aí é bem interessante, que foi com o seu Jonas Bahia, que é um poeta das ruas, né? É um senhor que teve uma caminhada de vida bem sofrida, bem complicada, né? Muito nas ruas, mas nunca desistiu, nunca perdeu a esperança e sempre teve um sonho de estar publicando as suas poesias, e ele atingiu esse sonho. Então, é um podcast que nos renova muito como ser humano, é muito bacana. E para você também que está aí querendo, né? Vou deixar uma dica aqui, que você, mulher, que quer cuidar bem da sua beleza, que quer estar aí cuidando das suas unhas, da sua maquiagem, o Espaço Maria é um espaço fantástico para você ter todo esse atendimento. Como também, se você está aí passando por um problema capilar, quer fazer um tratamento capilar, seja você homem, seja você mulher, seja você mãe que está vendo que seu filho ou filha adolescente está passando, é uma fase que às vezes dá problema ali nos cabelos, no Espaço Maria, com a Vânia, você vai ter um tratamento capilar de altíssimo nível. A Vânia é uma terapeuta capilar muito competente, está sempre ligada, se atualizando. Hoje, ela tem uma maca, né, no seu espaço, toda equipada, com mais alto grau de equipamentos, inclusive o único aqui na região. É um espaço que vale a pena você ir, você conhecer, se você quer se cuidar, se você quer ter um pouquinho do autocuidado. Vale muito a pena. Zeca, quando a gente fala assim, cooperativismo, Cressol é cooperativa, eu faço parte, eu cresci. Mas o que é o cooperativo? Por que ele é tão importante? Né? Por que ele é tão importante? Por que é importante essas cooperativas na área financeira, né? O que ela traz de tão diferencial dos bancos comuns? Falando, o cooperativismo, no modo geral, né, ela tem uma lei específica, né, que é a Lei 7564 de 71, que autoriza o funcionamento de todas as cooperativas a nível
de Brasil, seja elas de crédito, seja elas de produção, de comercialização, de serviços, enfim. Então, ele tem um marco regulatório, né, que regula. É uma instituição, como diz, uma instituição séria, né, que antes a gente tinha assim, mas será essa cooperativa? Quem que está criando? Essa cooperativa é do fulano, do ciclano? Não, ela é dos cooperados. Sempre é dos cooperados. Obviamente, tem uma direção, tem uma equipe, tem um conselho, enfim, que faz como diz... O gerenciamento. O gerenciamento e o meio termo ele gestiona conflitos, né? Sim. Que eu sempre falo assim, se imagina a gente se fala, bom, se você é cooperada que só, você é dona. Agora, por você ser dona, você não pode ir lá e dizer eu quero uma taxa de juros X e eu quero pagar X, eu quero... Não, precisa administrar esse conflito entre quem tem dinheiro para aplicar e quem tem dinheiro para tomar emprestado, né? Então, a gente acaba fazendo essa gestão do conflito ali para ser melhor. E como ela é uma instituição que as pessoas são acionistas, vamos dizer assim, entenda que fosse uma empresa privada e você fosse acionista. Sim. Você quer que ela dê resultado, você quer que ela vá bem, né? Então, você cooperado, que tem sua cota capital lá dentro, que tem seus investimentos lá dentro, você quer que a tua instituição dê um resultado. E aí entra o papel do conselho, que é eleito pela Assembleia, pelos cooperados, pelos donos, para fazer o processo de cuidar da cooperativa, né? E esses podem contratar a diretoria executiva, podem contratar profissionais que cuidam de determinados setores, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. O que a gente coloca, né, Nara? Hoje, a nível nacional, nós temos várias cooperativas com case de sucesso muito grande, né? E começaram pequenininho. No âmbito do crédito, então, a Cressol hoje já se posiciona entre as principais cooperativas a nível nacional, né? Então, ela é uma cooperativa que ela tá bem posicionada a nível nacional, né? A gente já está nos 5 mil e poucos municípios que tem a nível nacional, nós já estamos pessoas cooperadas em 3.500 municípios, né? Então, nós já estamos aí em 19 estados, dos 27 estados brasileiros, nós já temos instituições físicas em 19 estados, né? Nós temos Cressol em 19 estados, né? Então, a gente cresceu muito, 95 para cá, cresceu bastante, né? E a gente ofertou um portfólio de muitos produtos, né? Muitos produtos, né? Eu falava anteriormente que nós tínhamos apenas um talão de cheque, e aí me orgulha muito na hora assim da gente olhar para trás e dizer assim, muita gente, o primeiro talão de cheque que pegou, talvez pessoas com 40, 50, 60 anos, o primeiro talão de cheque que ele pegou foi na Cressol, né? E era um talão de cheque de 24 folhas, ficava volumoso o bolso dele com aquele talão de cheque que ele tinha, né? Então, foi um serviço que a gente ofertou que muitas pessoas não tinham tido acesso ainda, né? Muitas pessoas não tinham acesso à conta corrente, né? Então, a Cressol proporcionou isso para ele. Então, me enche muito de orgulho dizer assim que a gente conseguiu estar na frente de uma instituição que realizou até esse tipo de sonho, das pessoas poderem ter uma conta corrente que talvez não era fácil o acesso lá atrás para ter uma conta corrente. E aí, Nara, eu sempre falo assim que as cooperativas, e eu falo no modo geral, eu sei que muitas vezes a gente trata aí a Sicredi, Sicobi, Ailos, a própria nossa Crescerve, são concorrentes. Não, nós não somos concorrentes, não devemos ser concorrente do cooperativismo. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, de dizer assim, as cooperativas se somam, e nós precisamos avançar muito ainda, né? Concorrente nosso é os bancos privados. Os bancos privados, sim, gente, eu quando eu posso, eu falo. Tudo que você investe no banco privado, geralmente não se reinveste de volta aqui no local. Exato. Agora, as cooperativas, não. Tudo que se investe, se resgata aqui, tudo que você tem de depósito à vista, depósito a prazo, capital social, ele é reinvestido no local. Então, ele ajuda no desenvolvimento local. Então, nisso, a cooperativa se diferencia
muito das demais instituições financeiras, porque tudo que a gente capta, a gente investe aqui. Nessas épocas de taxa de juro alta, de Selic alta, o que o pessoal faz muito? Capta do pequeno, do agricultor, da pessoa física, enfim, e vão investir no mercado financeiro porque ganha muito dinheiro e não tem risco. A gente não, a gente capta aqui e tenta investir, né, tudo que é de direito, que é permitido, a gente reinveste aí nos nossos cooperados, né? Então, esse é um dos diferencial, né? Então, a gente, segundo, a gente ajuda muito no desenvolvimento, na geração de renda, na geração de emprego. Tanto fala, né? Eu falava esses dias, nós recebemos uma moção de reconhecimento na Câmara de Vereadores, e eu falava aí para os vereadores, muitas vezes a iniciativa local a gente não valoriza. Mas veja, hoje nós temos aqui uma cooperativa que movimenta mais de 30 milhões ano. Ela tem de repasse de crédito oficial na casa dos 30 milhões entre investimento e custeio. Ela tem um ativo de mais de 80 milhões, que é dinheiro dos cooperados que fica circulando aqui. Então, veja o tanto que a gente ajuda a aquecer a economia aqui no município do Pinhão, né? Então, isso é fundamental para a geração de emprego. Se fala tanto em trazer emprego. Essas iniciativas são fundamentais para gerar emprego, né? Então, tem esse fator. E eu acho que, assim, a gente coloca o cooperado sempre ao centro, né? A cooperativa, a nossa Cressol, ela não dá um passo sem avaliar se vai ser bom para o cooperado. Sem avaliar se vai ser bom para o cooperado. Há alguns tempo atrás, um ano já, né, a gente teve o prazer de inaugurar o nosso novo centro administrativo lá em Guarapuava, né? Para você que vai para Guarapuava de vez em quando, né, nós estamos aí na BR-277, beirando a BR-277, num dos trevos que vai para a Cidade dos Lagos, né? Nós estamos com o nosso centro administrativo. Ficou uma área bacana, uma área bonita, ampla e tal. E eu falava naquele momento da inauguração que só tinha sentido aquela estrutura se tivesse a serviço do nosso cooperado aqui na ponta. Porque a gente precisa ser muito ágil, a gente precisa ser muito rápido, nós precisamos ser muito profissional hoje naquilo que nós fazemos, porque senão o nosso cooperado perde o negócio. Né? Veja, você vai fazer um negócio, é muito rápido. Ou é agora, ou daqui a pouco já não tem mais. Então, o mundo está muito ligeiro hoje. Tá muito. E aí nós temos muita concorrência. Eu falava anteriormente que nós tinha no Peão, quando nós abrimos uma questão, 3 instituições financeiras. Hoje nós temos 9. Né? Então é muita concorrência. A gente precisa, não adianta só ser bom, a gente tem que ser melhor. E é isso que a gente sempre fala aí para o nosso time. Então, da mesma forma que eu penso quanto presidente da nossa Cressol, Grandes Lagos, Paraná e São Paulo, a minha diretoria, eu tenho cobrado fortemente isso, e ela tem cobrado dos gerentes, que também tem cobrado das suas equipes, que tudo que eles vão fazer tem que fazer sentido para o cooperado. Né? Meu superintendente fala sempre, faz sentido para o cooperado? Se faz sentido, nós vamos fazer. Não venda algo que não dá para entregar. Vocês sabem, né, que hoje a gente está exposto, né, em um monte de trambicagem, né, nessas tecnologias. A tecnologia foi boa, mas nós temos que tomar um monte de cuidado. Pessoas que te ligam, te pedem para fazer depósito em dinheiro, pessoas que se passam por coitado, pessoas... Exato. Enfim, tem uma série de questões. Então, trambiqueiro a gente já tem demais. Então, a gente sempre fala assim, gente, nós precisamos fazer o melhor para o nosso cooperado. O cooperado confia em nós. Se existe uma coisa que não substitui, foi a confiança. As pessoas ainda confiam em quem está lá na frente. Eu vejo sempre. Dificilmente, pode ver, gente. Vocês pegam uma cédula de crédito, você não lê ela na íntegra. Não. Você não lê. Você lê lá onde está escrito quanto é o valor que você pegou e qual a taxa de juros. Os demais, no decorrer é um copia e cola, vamos dizer assim, mas isso de fato, quando eu estou comprando um serviço teu, estou comprando um serviço de uma outra pessoa, eu estou confiando nela. Estou confiando nela que ela não está me vendendo gato por lebre, como diz a palavra popular, né? Então acho assim que essa é uma questão assim que eu digo para vocês podem confiar no cooperativismo e principalmente na nossa Cressol, porque a gente tem
garantido muito. Eu sempre falo assim, primeiro o nosso 7 princípio, né? Sim. Que já foi estabelecido lá em Rochendale, em 1844, onde saiu a primeira cooperativa. Esses princípios já foram adotados pela primeira cooperativa no Brasil, que foi a primeira cooperativa de crédito foi constituída em Nova Petrópolis, em Rio Grande do Sul, né? E a gente continua hoje com os mesmos princípios, né? Nós temos uma lei que nos garante uma série de questões, além da Lei 7564 que eu falava anteriormente, nós temos as leis complementares, a 130 e tantas outras, que estabelecem mecanismo para as cooperativas de crédito. Nós somos fiscalizados pelo Banco Central igual qualquer outro banco, né? Igual qualquer outro banco, nós somos fiscalizados, mas nós falamos assim, não basta isso, a gente precisa fazer na prática. Nós precisamos pessoas falando para pessoas. Por isso que vocês vão ver muito nós investir em estrutura, porque nós ainda acreditamos que o atendimento presencial não tem o que substitua. Facilita? Nós temos internet bank? Temos. Nós temos tecnologia suficiente para atender o nosso cooperado? Temos, que ele se auto-atende. Né? Mas a gente sempre fala uma coisa que não vai ser substituída. É você olhar no olho e dizer assim, eu comprei um serviço do seu Naur, comprei um serviço da Nara, né? E eu quero conversar com ele se der algum sinistro, se der algum atrapalho, né? Então, a gente sempre vai investir, né? Tem gente que fala, mas vocês estão ao contrário dos bancos. Estamos ao contrário, sim, porque nós acreditamos que o cooperativismo tem esse diferencial que é atender as pessoas do jeito que elas merecem. Nara, nós temos... Tem 3 ações assim, que nos orienta. Uma delas é a nossa missão, né? O que nós somos? Nós somos uma instituição financeira. Para quê? Para fornecer soluções financeiras. Para quem? Para o nosso cooperado. Para quê? Para melhorar a vida do nosso cooperado e do seu empreendimento. Qual que é a nossa visão? Ser uma instituição financeira de referência. As pessoas têm que olhar daqui a pouco e dizer assim, eu preciso abrir uma conta. Cressol. Vamos abrir lá na Cressol? Por que não abrir na Cressol? Se a Cressol tem tudo isso que o Zeca está falando e um pouco mais, né? Então, vamos abrir na Cressol. Então, a gente quer ser uma instituição financeira de referência. Então, o cooperado ele tem que sentir isso. Quando alguém cochicha perto dele, eu preciso abrir uma conta, abre na Cressol. Porque lá eu confio, lá eu acredito, né? E nós temos os nossos valores. Dentre os valores, dos 5 valores, nós destacamos fortemente, que é a simplicidade. O nosso colaborador tem que atender o nosso cooperado com simplicidade. Não é ser simplista, né? Porque eu tenho cooperado que quer ser atendido de uma forma diferente, mas é atender do jeito que o cooperado merece, do jeito que o cooperado quer. Se tem alguém que não sabe ler um extrato, tem que ensinar ele como é que funciona o extrato. Se tem um cooperado que não sabe baixar o Internet Bank, tem que ajudar a baixar o Internet Bank dele. Porque vai ter uns que vão se virar sozinhos, mas outros a gente precisa pegar para a mão e ajudar. Então, essa é a função da nossa cooperativa e eu incansavelmente, como presidente, né, vou estar cobrando constantemente que sempre que for atender o cooperado, tem que colocar ele ao centro. E pode ter certeza, os cooperados que estão nos ouvindo, né, enquanto que eu estiver na linha de frente da nossa Cressol, Grandes Lagos, Paraná e São Paulo, eu não vou permitir que nós perca a nossa essência do cooperativismo. Que a essência do cooperativismo é sempre fazer as coisas para ser bom para os dois lados. Para a instituição, porque a instituição ela precisa ser rentável, ela precisa fazer uma boa gestão, ela precisa dar resultado, porque os cooperados investiram lá, ela precisa dar resultado, mas pro cooperado, principalmente para o cooperado empreender, para o cooperado avançar economicamente e automaticamente fazer mais negócio conosco e melhorar a vida dele e da sua família, né? Zeca, a história da Cressol é muito bonita. A gente se contando aí, a gente percebe. Mas a história do Zeca também é muito bonita, porque você mesmo falou que sentiu uma emoção muito grande quando você viu a tua filha se formando, até porque você, vamos dizer assim, na idade cronológica, não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu estudar.
Mas você foi se envolvendo com a Cressol, foi o primeiro presidente aqui quando ela era pequenininha e hoje você, 30 anos depois, é o presidente. Mas você cresceu, né? Você acabou, inclusive, indo estudar depois. Quando você olha para trás, como é que é esse Zeca de ontem, esse Zeca de hoje, essa relação Zeca-Cressol? Então, Nara, eu tive a minha passagem então na Cressol. Eu fui presidente da Cressol Pinhão em 95 até 2004, né? Então esses 9 anos, foi 3 mandatos, eu fui presidente da Cressol. Depois eu presidi uma regional aqui, que era da Cressol, uma base regional, que tinha a função de ajudar no processo de expansão e levar a marca da nossa Cressol aqui para a região metropolitana, região oeste, região norte, região sul aqui do Paraná. Então eu ajudei nesse processo de construção aí dessas cooperativas, né? Fiquei aí até 2013, também foi 3 mandatos, então eu fiquei 18 anos de presidente da Cressol. Depois eu saí, né? Fui respirar outros ares e em 2019 eu voltei, então, como presidente da Cressol, agora já regionalizada, né? Porque em 2015 a gente saiu só do público agro, né? Só do público dos pequenos agricultores, e a gente abriu o nosso estatuto para demais público, né? Em 2017, 2018 a gente fez um processo de incorporação, porque não tinha mais sustentabilidade as cooperativas municipais. Que nem a gente tinha Cressol Pinhão, Cressol Turva, Cressol Laranjeiras, enfim, a gente virou então uma regional. E eu voltei em 2019 já presidente já dessa regional, que é hoje a Cressol Grandes Lagos, Paraná e São Paulo, que a gente tem aqui na nossa região centro, né, em torno de Guarapuava. Nós temos 13 agências, e nós temos mais 4 agências já no Noroeste Paulista, que a gente está expandindo para lá e levando a nossa Cressol, a nossa marca lá para São Paulo, né? Obviamente, Nara, eu tive que me ir adequando, né? Eu fiz vários cursos técnicos, fiz uma faculdade de cooperativismo com ênfase em gestão, né? Eu tive que me aperfeiçoar, eu fiz outros cursos de oratória, eu fiz outros cursos. A gente não para de estudar, a gente não para de tomar conhecimento. Estava agora, a semana, numa reunião do Conselho da Central, e ano passado a gente fez um curso no IBGC, né? Ficamos uma semana lá no IBGC em São Paulo, que o IBGC é uma das instituições assim muito renomeada em processo de formação de conselheiros, né? Em gestão, em um monte de ações assim. Então, a gente estava falando agora essa semana, né? Puxa vida, esse ano nós vamos ter que fazer um curso de aperfeiçoamento, né? Sim. Então, a gente está constantemente estudando e a gente não para. Eu confesso assim que, cara, a minha vida pessoal, né, foi né, muito bom. Minha autoestima mudou, né? A gente conseguiu assim dar um salto de conhecimento muito grande, né? Se interessar por outras áreas, mercado financeiro, por questão de economia, enfim, porque nós estamos envolvidos nesse meio e precisamos ter conhecimento, né, dessas ações. Com a família também, eu acredito sim que a gente teve que melhorar, teve que se reestruturar, teve que pensar também que não esperar que nem o pai, né, fazer faculdade depois de adulto, né? Uhum. Mas enfim, a gente deu essa guinada e se faz necessário, né? E hoje eu vejo, né, a Cressol está no novo, nós chamamos aí o novo modelo de governança, né? Hoje eu não operacionalizo mais. Hoje eu estou na área mais estratégica. Mas eu preciso conhecer, porque sou eu que contrato a diretoria e a diretoria contrata os outros colaboradores para baixo. Então, eu preciso ter controle sobre a minha diretoria, preciso ter confiança na minha diretoria, porque enquanto que a gente está aqui falando, eles estão operacionalizando, né? Exato. Estão atendendo o nosso cooperado. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que a gente não tinha. Então, para mim, foi uma evolução muito grande, né? Eu olho para trás e digo assim, puxa vida, eu sou um vencedor, né? Sou um vencedor. Eu tenho muita fé na Nossa Senhora Aparecida e sempre agradeço a ela por me guiar e também me botar palavras certas na hora certa, né? Porque muitas vezes a gente está aqui ao vivo fazendo um podcast, né? Eu faço entrevista ao vivo, eu falo para a televisão e a gente queira ou não, a gente acaba sendo uma autoridade. Sim. Porque a gente presida
um grupo de cooperados de 15 mil cooperados, né? Então, a gente já tem uma responsabilidade e ele sempre espera que seu líder esteja cada vez melhor, né? Então, eu tenho consciência que eu preciso continuar tendo formação, até porque as coisas mudaram, né? A tecnologia mudou e a gente precisa acompanhar aí as novas tendências, vamos dizer assim, das tecnologias que vêm para frente ainda, né? Exato. Zeca, Cressol chegou aí uma caminhada linda, né? De saindo realmente do pequeno, trabalhando inicialmente com os pequenos. Hoje a Cressol atende o pequeno, atende o agricultor, como aqui no Pinhão, que tem uma realidade que a Cressol abraça, que é toda essa questão dos poceiros, do pessoal que não tem ainda a matrícula, né, da sua terra. Se expandiu, abriu também para os empresários, também para quem é médio, para quem é grande. Chegou aos 30 anos, chegou bem 1 milhão de cooperados. E aí, qual é os sonhos da Cressol para os próximos 30 anos? Então, Nara, nós fizemos essa semana, foi bem legal aqui, eu consegui reunir no centro administrativo umas 15 pessoas que foram fundamental para a constituição das agências aqui da nossa Cressol aqui no Paraná, né? A gente não conseguiu trazer o pessoal de São Paulo, que são mais novos, mas a gente trouxe o pessoal daqui. E a gente fazia uma avaliação com eles e fazia uma reflexão, né, da nossa Cressol, toda essa caminhada, e a gente se desafiava em dizer assim, gente, e agora? Como diz aquela brincadeira, e agora, José? Né? Nós temos aí, a criança cresceu, né? Nós constituímos, colocamos no mundo, já estamos com 30 anos e precisamos entregar essa Cressol para as próximas gerações com essa mesma pegada, com esse mesmo jeitão simples, mas com aperfeiçoamento para que a gente não perca as tendências, né? Então, é um desafio para nós, é um desafio, mas a gente está muito preparado, está muito consciente, eu converso muito com os presidentes do Sistema Cressol. Nós se filiamos agora há pouco tempo na OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas, de modo geral, aqui do Paraná, que, por sua vez, é ligada à OCB, lá a nível nacional, né? Eles têm uma expertise muito grande, nós estamos muito próximos deles também, né? Nós temos temos participado constantemente do CONCRED, que é o Congresso Nacional das Cooperativas de Crédito, que acontece a cada 2 anos aqui no Brasil. Nós temos participado, inclusive já estamos indo o mês que vem para a VUCO, né? Que é a Organização Mundial do Cooperativismo de Crédito, onde temas são abordados com muita maestria por palestrante muito renomeado, que trabalha muito forte a tendência do cooperativismo para os próximos anos, sempre olhando o futuro, né? Então, a gente tá muito tranquilo, porque a gente tem também com nós mesmo que o cooperativismo não precisa inventar muita roda. O que a gente não pode é perder a nossa essência, é esquecer de onde é que nós viemos. Então, eu estou constantemente, a pedido, inclusive, da nossa central, do nosso presidente Tomé, né, do nosso presidente da Confederação, puxa vida, agora me fugiu o nosso Gledir Mag, né, que é o nosso presidente da Confederação, sempre a pedido deles, para que a gente não esqueça de onde é que nós viemos, né? Não esqueça nossas origens, porque isso vai dar sustentabilidade para nós, né? Então, eu faço isso muito constantemente com meus colaboradores, né? Hoje, Nara, eu já tenho dentro da minha Cressol 190 colaboradores. Então, já é uma equipe boa. E eu preciso ter controle sobre eles, eu preciso que eles respirem a essência Cressol, que eles durma pensando na nossa Cressol de como atender o cooperado no outro dia, né? Então, eu tenho feito isso porque isso vai dar sustentabilidade para nós. Nós queremos chegar aos 50 anos de Cressol muito ativo e, com certeza, nós vamos estar ser uma das principais, continuar sendo, né, uma das principais organizações financeira cooperativa do Brasil, né? Bem, nós aqui estamos
Agora, encerrando, né, quero agradecer o Zeca aqui, que aceitou o nosso convite para estar aqui participando com a gente, falando de cooperativismo, falando da Cressol, que a gente se sente muito à vontade porque acompanhou esse crescimento como imprensa, como cidadã aqui do município e viu como a Cressol foi crescendo e sem perder essa essência. E lembramos a você que o nosso podcast Falando de entra toda quarta-feira, né, às 20 horas, com um novo tema, com uma nova participação. Então, esteja sempre ligadinho. Zeca, a gente diz muito obrigado, né, por você ter aceito esse convite para que a gente tivesse aqui esse bate-papo. Eu que agradeço, né, Nara? Sempre o jornal aí, Jornal Fatos, né? Exato. Você pode, né, nós estamos fazendo um podcast, estamos fazendo uma transmissão via as redes sociais, mas a gente nunca esquece do Jornal Fatos, né? Exato. Que foi fundamental e foi importante para nós também na caminhada junto com a nossa Cressol aqui no Pinhão, né? Então, quero deixar aí o pedido aí para os nossos munícipes aqui do Pinhão. Se vocês não tiveram experiência em ter uma conta aí com a Cressol, venha conhecer nós. Se vocês já tiveram lá atrás, quiserem retornar, são bem-vindos de volta, né? E você que nunca não teve, né? Então venha conhecer a Cressol, seja empresário, seja pessoa física, seja agricultor, né? Nós queremos sim continuar atendendo nossos agricultores, principalmente nos pequenos municípios que a gente sabe que a agricultura é de suma importância. Eu tenho sempre um ditado, era um ditado popular que o pessoal fazia, né? Nos gritos de guerra aí, mas ela ainda serve, né? Quem não vive da agricultura depende dela para viver, né? Exato. Porque a gente sabe, se a economia vai bem lá com nossos colonos, o comércio vai bem, né? Então isso ajuda a aquecer a economia, isso ajuda. Então a Cressol continua, né, forte e firme, né, atendendo todos hoje, mas forte e firme na agricultura, porque é de onde é que nós viemos e nós temos certeza aí que vai ter vida muito longa aí, ainda a pujança da agricultura, porque produz alimento e alimento sempre vai estar na mesa nossa, dos nossos moradores da cidade, bem como do interior, né? Também. Podcast Falando de espera por você na próxima quarta-feira.